Olá pessoal, bem-vindos a mais um Conexão Enlix. Aqui a gente traz temas relacionados, claro, à telecom, né? Muitos temas relacionados a Wi-Fi, roteadores, né? E também assuntos relevantes aí para provedores de banda larga, tá? Nas temporadas passadas, nós trouxemos um vídeo, na verdade dois, né? Mas um que ficou bem conhecido, que nós mostramos um pouquinho por dentro do roteador, né? E hoje a gente vai expandir um pouquinho mais esse assunto, tá? Então, para isso, óbvio que eu vou trazer o nosso convidado mais do que especial, Gaspari Bruno. Tudo bom, Gaspari? Tudo bom. Pessoal, Gaspari é o CTO da Enlix aqui e ele vai explicar para a gente hoje um pouco mais de um detalhamento de um tema bem interessante que está mais evidenciado aí agora com o avanço das velocidades de banda larga, tá? Então, vamos lá. Para você que gostou da parte de hardware, né, que quer saber mais do equipamento, não é não, Gaspari? Sim. A gente vai aprofundar e por isso que a gente trouxe esse quadro aqui, tá? É importante, o Gaspari vai mostrar para vocês um passo a passo ali da aceleração, da dificuldade, né, de trazer velocidade gigabit em roteadores esses de mercado, esses que você consegue comprar a um preço bastante acessível, né? Qual a dificuldade de trazer velocidade gigabit para ele, né? E isso, claro, reflete em todo um trabalho que a Enlix vem fazendo aqui. Então, a gente quer que você entenda um pouquinho mais como é fazer esse roteamento gigabit em equipamentos muito baratos, né? Perfeito. Então, Gaspari, explica aí de maneira, claro, orientada, dá o seu tom, como que isso funciona, né? Como a parte de gigabit funciona nos roteadores, né? E até relembrando o nosso vídeo passado. Perfeito. Vamos dar uma recordação antes daquele vídeo que a gente fez, né, sobre os componentes que a gente tem dentro de um roteador, né? Então, a gente tem dentro de um roteador, basicamente, 3 componentes. A gente pode colocar aqui o componente principal, certo? Que a gente pode chamar, por exemplo, do SoC, né, que é o chipset principal, é onde realmente acontece o processamento dos dados, certo? Ele é a CPU do computador, né, do roteador, certo? A gente tem também a memória, certo? Então vamos chamar, a gente tem o SoC, a memória, né, e a gente tem a flash. A flash é onde a gente tem os dados armazenados, a memória é onde a gente tem, no caso, a parte volátil, né? A informação, né? Que nem num computador, que a gente tem a memória, o HD, no caso seria a flash, e a CPU, que seria, no caso, o chipset principal, o SoC, né? Que faz o processamento dos dados, certo? Dentro de um roteador, a gente tem um diferencial, diferente do computador, onde a gente tem as entradas de rede. Normalmente a gente costuma ter 5 entradas de rede, né? Uma das entradas é a entrada de internet, e a gente costuma ter outras 4 entradas de rede, certo? Tem aquela porta amarelinha, né? Porta amarelinha, aquela porta azul, Sim. né? Então, num roteador, essas portas, elas são conectadas diretamente no processador principal, todas elas, certo? E o processador principal, né, ele tem a funcionalidade de conseguir gerenciar todos os pacotes, todos os dados que estão trafegando por essas portas. Então, normalmente, em roteadores baratos, a gente tem uma CPU na faixa aí de 500 MHz, ou seja, bem baixinho. Hoje em dia a gente está falando, né, de computadores aí que tem 4, 5 GHz, né, dentro da CPU, múltiplos cores. Aqui a gente está falando de um processador barato de 500 MHz com um core só. Sim. Né, e ele é responsável por fazer todo esse gerenciamento de pacotes. Sim, ou seja, a informação chegando, saindo. Exatamente. Né? Inclusive, os roteadores, né, eles precisam fazer o NAT, que é aquele, quando ele recebe um pacote pela WAN, que vem do provedor de acesso, né, esse pacote, normalmente, ele está direcionado ao roteador e não aos dispositivos internos, porque no caso do NAT, né, que nem a gente já apresentou em outros vídeos, né, o roteador ele recebe um único endereço IPv4, por exemplo, né, e o roteador distribui outros endereçamentos não roteáveis para a internet, né, aqueles endereços frios que não são acessíveis pela internet, e ele precisa fazer um NAT dentro do processador. Então, cabe ao processador receber todos esses pacotes que vêm pelo, né, do provedor,
né, converter esses pacotes para a rede interna e disparar daí para o dispositivo que solicitou esses dados. Aqui você desenhou a porta, mas o Wi-Fi também está incluído. Exatamente, a gente tem também, né, dispositivos do Wi-Fi, eles são normalmente chips externos ao processador principal, que estão ligados ao processador principal. E seguem essa mesma lógica. E seguem essa mesma lógica. A gente precisa fazer todo esse processo de conversão. Perfeito. Certo? Onde é que está o problema do gigabit? O problema do gigabit está que quando a gente trabalha com processadores, né, de baixo custo, né, que a gente tem, por exemplo, 500 MHz aí, que não dá para fazer muita coisa, eles conseguem processar no máximo aí algo na faixa de 200 megabits por segundo, certo? Eles não conseguem atingir as velocidades gigabit, né? Nem para fazer o processamento básico dos pacotes de roteamento, certo? Quanto mais o NAT. Então, o que os fabricantes costumam fazer, né, é colocar um chip adicional. Eu vou desenhar aqui do lado, né? Aonde as portas que a gente tem externas continuam as mesmas 5 portas, certo? Aquelas portas que a gente tem externas, elas vão estar ligadas num chip adicional, certo? Que seria o chip gigabit. Todas essas portas estão ligadas em um chip gigabit. É interessante ressaltar que esse chip gigabit, ele não é uma CPU, ele não tem um processamento interno, certo? O processamento ainda acontece no processamento no SoC, né? No caso, no processador da CPU. Então, esse chip giga, ele precisa estar ligado direto a esse, né, a CPU, no caso. E aí acontece um segundo problema. A CPU, normalmente, né, esse chip principal, normalmente, ele costuma ter uma porta adicional aqui do lado, que costuma trabalhar numa velocidade mais rápida do que o somatório de todas essas portas. Normalmente essa porta que a gente tem aqui, que não é ligada para fora, ela costuma trabalhar, aceitar pacotes, digamos assim, na velocidade de 1 gigabit, no máximo. Essa porta ela é utilizada para te ligar exatamente switches externos, processadores externos, né? Só que ela tem um limitador, que é exatamente 1 gigabit. Entendeu? Isso daí causa pra gente um primeiro problema, que é uma coisa que muitas vezes o pessoal não percebe, certo? A gente tem aqui 5 portas gigabit, ou seja, o somatório disso daqui pode vir até 5 gigabits de dados, mas para o SoC entra apenas 1 gigabit. Então isso quer dizer que o processador, né, se eu não tivesse a limitação do processador, né, de ele ter que processar os pacotes, ele ainda assim tem a limitação da entrada física dessa porta, que aguenta, no caso, 1 giga. Né? Para os provedores que trabalham na parte mais técnica, isso daí seria a mesma coisa como se tu tivesse um switch gerenciável, onde tu tem o chamado backplane do switch, que é o quanto que o switch consegue processar de pacotes entrando, certo? Os SoCs, eles têm um limitador de 1 giga. Então isso quer dizer que se eu tenho, por exemplo, 1 giga entrando do provedor, eu conseguiria fornecer 1 giga para um único computador na saída. Se eu tivesse um segundo computador, eu já vou ter que dividir. Né? Perfeito, perfeito. Tá, e aí como funciona então, Gaspar? Ok, então entendemos que tem esse componente aqui que vai fazer, que é ele que vai conseguir acelerar até 1 giga, né? E que ainda assim existe essa divisão, né? Mas agora falando um pouquinho mais dessa parte aqui da CPU, né, com esses aceleradores, com o chip que você chamou de gigabit, né? Isso. Aqui tem que acontecer, para isso aqui não complicar, tem que acontecer uma aceleração, né? Exatamente. Como é que essa aceleração acontece? O que acontece? Onde é que está o grande problema aqui dentro? Esse processador, ele é limitado no processamento dele. Então, se eu precisasse trabalhar com esse 1 GB de pacote por segundo que está chegando aqui dentro, direto no processador, eu não iria conseguir rotear e realizar um NAT, porque, vamos relembrar, o que é o NAT? O NAT, todo pacote que entra vai chegar com um determinado endereço IP. Então o roteador ele precisa analisar cada pacote que entra e substituir o endereço IP que ele está ali pelo endereço de destino, que no caso é o dispositivo dentro da rede, né, do cliente dele, do usuário, certo? Ou seja, ele precisa analisar pacote por pacote. Se a gente for fazer isso pela CPU, é inviável. A CPU não tem
esse processo... Vai bater lá no máximo uns 200 Exatamente, mega. vai bater no máximo uns 200 mega. Uhum. Então, as CPUs que eles utilizam aqui dentro, existe um módulo adicional dentro da CPU que a gente chama do módulo PPE, que é o Packet Processor Engine, que é o motor de processamento de pacotes. Não são todas as CPUs que possuem isso, entendeu? Apenas as CPUs gigabit, que elas conseguem fazer esse tipo Essa porta de dados. gigabit. Exatamente, que possuem essa porta gigabit na saída, Perfeito. certo? Esse módulo que ele tem adicional, o objetivo dele é, no hardware da CPU, sem chegar no processador, ele realizar apenas essa inspeção de cada pacote. Então, ali dentro é que ele vai fazer toda essa troca de dados. Ou seja, os pacotes, eles entram nesse chip giga, esse daqui aguenta fazer todos os 5 GB que a gente tem aqui dentro, mas quando eu preciso fazer um NAT, eu tenho que passar para o processador principal. E aí ele vai passar pelo PPI e retornar para o chip giga, que vai entregar os dados. Perfeito. Certo? Uma coisa interessante de salientar é o seguinte, se eu não precisar realizar esse processamento né, aqui dentro do NAT, da troca de dados, eu não precisaria nem realizar essa troca de informação. Eu posso simplesmente, por exemplo, 2 computadores dentro da residência do cliente estão se comunicando a gigabit. Sim. Esses 2 computadores, como eles estão dentro da mesma rede, não precisa realizar a troca de dados. Entendeu? A troca do cabeçalho IP do NAT. Então, nesse caso, eles nem chegam a utilizar essa comunicação. O próprio chip de gigabit consegue fazer essa troca de dados. Então, aqui eu conseguiria comunicar com 1 giga, mesmo entrando de fora da internet 1 gigabit. Perfeito, perfeito. Toda essa aceleração aí de pacotes, né, que possibilita chegar a gigabit num custo baixo de equipamento, isso tem algum empecilho de serviços que o roteador consiga atender ou até de segurança? Bom, no caso dos roteadores gigabit, que nem a gente viu, a gente tem um processador, um chip externo adicional ao processador principal. Então, algumas funcionalidades, por exemplo, que o processador principal consegue realizar né, dentro dos roteadores normais, quando ele está no modo fast, digamos assim, ou seja, servindo sem ser o serviço do gigabit, agora precisa ser transferido para esse processador principal. Então, nem sempre, quando a gente tem, por exemplo, um comparativo de um processador fast com 1 gigabit, onde a gente tem a CPU dele igual, quer dizer que a gente vai ter todas as funcionalidades. Às vezes, a gente tem menos funcionalidades porque este chip aqui é um chip mais reduzido, mais barato. Então, por exemplo, né, funcionalidades de VLAN, elas costumam ser realizadas direto pelo chip gigabit. Né? Ele costuma ter que ser configurado para realizar esses dados. E ele pode não ter todas as funcionalidades que a gente tem dentro da CPU. Né? Isso daí pode limitar bastante né, o processamento. Então, no caso, os provedores, eles precisam analisar, principalmente no caso de roteadores gigabit, não só a CPU, mas qual é o processador que está fazendo, no caso, a comunicação gigabit externamente, porque aí a gente vai ter as funcionalidades de cada um desses caras. Isso impacta na segurança? Pode impactar? Isso pode impactar na segurança. A segurança está ligada diretamente ao firewall interno. O firewall ele é gerenciado sempre pela CPU. Né? Os chips gigabits eles costumam ser bem mais simples. Como eles não têm processamento, isso tem que ser gerenciado direto pela CPU. Então, quando a gente tem, por exemplo, comunicação direta entre os computadores, dentro de uma rede LAN, normalmente a CPU não visualiza essa comunicação, certo? E quando a gente precisa fazer o processo de aceleração de hardware, nota que esses pacotes passam por esse mecanismo, né, o PPE, esse mecanismo que trabalha com os pacotes. Ou seja, ele não sobe, esses dados não sobem para a CPU analisar. Até a tabela lá de Exatamente. do firewall. Então, o firewall pode ser prejudicado. A boa implementação desse mecanismo todo dentro do roteador... Leva tudo isso para cá. Exatamente. Tem que ser, a implementação dessas informações tem que ser cruciais. Quando que tu vai... Aí é que está um ponto. Quando a gente trabalha, principalmente nos roteadores, né, quando a gente faz o port nos roteadores do Flashbox, certo? Uma das coisas que a gente levou em consideração é exatamente a comunicação do firewall com essa engine de PPE. Por quê? Normalmente, os roteadores normais,
por uma questão de implementação, eles costumam fazer com que o pacote seja analisado direto no PPE e depois entregue ao roteador gigabit. Isso daí causa um problema de, por exemplo, num processo de abertura de uma conexão, esses dados, obrigatoriamente eles têm que subir para a CPU para mim saber se essa conexão é segura ou não, se eu posso realmente executar uma regra do firewall ou não. O firewall não é executado por essa PPE, ele é executado pela CPU, certo? Então, no caso do Flashbox, o que a gente faz é subir essa informação para a CPU, analisar se essa comunicação pode ser executada pelo PPE, por essa engine, e aí a CPU autoriza a engine a fazer a troca de dados restantes. Então, o início... Tem que ter um guarda ali tem que ter sempre um guarda analisando. Isso daí é um dos impactos na implementação. Tu tem que levar em consideração todo esse mecanismo, né, em cima de cada um dos chipsets que cada roteador vai ter, porque essas implementações variam de fabricante para fabricante, né, para a gente conseguir fazer todo esse mecanismo funcionar. Para fechar, então, por exemplo, serviços mais avançados no roteador, como priorização de serviços, algo assim similar, ou até uma configuração de VLAN avançada, podem ter um impacto se não forem bem implementados. Exatamente, elas podem ter um impacto tanto no throughput, se tu vai realmente conseguir atingir gigabit, né, ou não, a gente pode ter uma redução nisso daí, né, porque precisaria passar por uma CPU, né, algum serviço adicional desses passando pela CPU, tu já tem uma queda de desempenho. Perfeito, perfeito. É bastante coisa. Então, pessoal, bom, esse vídeo aqui foi um vídeo a pedidos, tá? A gente realmente está mergulhando um pouquinho mais nessa parte de hardware também, tá? Isso está dentro do escopo aqui do Conexão Olix. E eu espero que você, curioso nessa área, tenha se sentido aí valorizado, né? A gente sempre busca trazer esses tópicos também um pouquinho mais avançados, tá? Então, primeiro eu quero agradecer aqui, Gaspari, obrigado aí pela explicação detalhada, tá? Foi realmente bem esclarecedor, tá? E eu agradeço você que ficou também com a gente aqui assistindo, espero que isso tenha sido bastante enriquecedor, você tenha mais base e técnica para entender um pouquinho sobre o funcionamento interno do equipamento, tá? Então é isso, pessoal. Um grande abraço e até a próxima.